Olá, agora vamos ver como construir formas um pouco mais complexas usando formas geométricas e a ferramenta construtor de formas, a ferramenta Shape Builder. Então vamos desenhar primeiro 2 objetos ou 3 objetos e vamos observar como esta ferramenta funciona. Bom, quando você vai construir novas formas, a partir de formas já prontas, pode ser qualquer tipo, precisamos usar sobreposição de objetos. A ferramenta construtor de formas está localizada na caixa de ferramentas com este ícone, esta representação. Vou clicar aqui, vou até tirá-la de lá para ficar um pouco mais visível, vou deixar aqui e vou trabalhar com ela. Primeiro, eu preciso, na verdade, selecionar mais de um elemento. Eu tenho aqui essas construções, vou deixá-las mais visíveis para ficar um pouco mais fácil. Vou aumentar aqui a borda um instante, pronto, e vou aplicar um exemplo. Vamos supor que eu tenha 2 objetos como este, vou duplicar com Alt e Shift e vou encostar um objeto no outro. Se eu quiser somar esses dois, sumindo com esse risco aqui no meio, transformando 2 objetos em apenas um, eu posso fazer com a construtora de formas da seguinte maneira: clico sobre ela, note que existe uma leitura que ela faz dos objetos, eu posso clicar sobre um e arrastar sobre o outro e soltar o mouse. Pronto, soldei, juntei 2 objetos. Essa capacidade da ferramenta torna o processo bastante poderoso. E então, se eu tiver mais objetos para fazer esse trabalho de solda, vou duplicar esta elipse. Claro que podem ser objetos diferentes, não precisam ser iguais. E eu vou fazer um trabalho similar aqui. Vou pegar a mesma ferramenta e eu posso então ler e soldar. Por exemplo, soldar estes elementos. Mas não preciso apenas somar, soldar. Posso subtrair também. Então, se eu quero cortar elementos, vou somar aqui também. Eu posso pressionar a tecla Alt e clicar e envolver aqueles objetos que eu não quero. Assim podemos ver que rapidamente eu consigo construir formas diferenciadas e construir com mais facilidade símbolos e ilustrações. Vou diminuir um pouquinho, mudar a posição, criar uma outra elipse. Posso duplicar novamente este objeto, duplicar de novo e mais uma vez para construir alguma coisa mais simples para uma visão um pouquinho mais concreta de uma construção. Vou agrupar, vou reduzir, duplico de novo, mais uma vez, modifico essa forma de cima, vou cortar esse elemento de baixo com a ferramenta construtor de forma Alt e eliminar essa parte de cima. Com esta daqui sobreposta, vamos ver as duas, vou tirar a cor desse elemento para poder ver. Eu posso selecionar os dois e eliminar esse de cima com a ferramenta construtor de formas e Alt. Eliminei. Pronto, agora eu tenho como juntar um pouco as peças aqui e verificar. Dupliquei esses dois, reduzi um pouquinho, coloquei ali. Esse também eu vou reduzir no instante um pouquinho e vou colocar ali. Dupliquei novamente. Vou eliminar esses elementos aqui e finalizar essa brincadeira com este item. Vamos ver mais um item de como nós podemos aproveitar desta opção, construir novas formas a partir de formas existentes. Então, eu vou construir alguns elementos simples e finalizar isso. Então, dupliquei esta elipse, vou duplicar de novo, só que eu vou fazer o seguinte, Ctrl C, Command C, eu posso usar Command V, cola no meio, no centro da parte visual do Illustrator, posso usar Command F, que cola no mesmo lugar, na frente do objeto, e posso usar Command B, que cola abaixo do objeto que está selecionado. Agora eu vou puxar esse ponto deste último objeto que eu colei. E vou puxar novamente para que exista um distanciamento similar. Estou usando a ferramenta Scale, ferramenta escalonar, dimensionar. Agora, este elemento eu vou cortar com 2 elipses. Então, está aqui uma elipse e outra elipse. Duplicando com Alt. Vou selecionar todos eles e vou usar a ferramenta Shape Builder com Alt para eliminar essa parte. Vou alinhar esses elementos, venho aqui em propriedades, verifico se está com alinhamento de página, que eu não quero, coloco alinhamento de objeto e faço um alinhamento centralizado. Mando esse elemento para baixo, vou soldar esses dois elementos. Copio e colo na frente novamente, Ctrl C, Ctrl F e termino puxando esse elemento para cá e mandando ele para baixo uma vez. Quando estamos construindo alguma ilustração, ou desenho, ou algum tipo de arte qualquer,
podemos aproveitar elementos existentes para construir aquilo que precisamos. Então, eu posso aproveitar desses elementos, isto é, esta peça corta esta de baixo, ferramenta Shape Builder, Alt, elimina esses dois elementos. Duplico essa peça aqui, estou usando Shift, estou usando Alt. Mais importante o Alt aqui do que o Shift. Vou aumentar este elemento porque eu quero só esse pedacinho aqui do lado, na verdade. Então, certifico que dá para cortar. Pego a ferramenta Shape Builder, Alt, pressiono Alt e elimino essa parte e essa parte. E se sobrar algum pedacinho, elimino também. Vou finalizar. Vou reduzir essa peça com Shift e Alt. Shift é proporção e o Alt é para manter o centro do objeto. Duplicaria novamente. Posso alterar o objeto para conseguir elementos que eu quero, do jeito que eu quero. E cortar novamente com a Shape Builder. Seguro Alt e elimino o que eu não preciso. Vamos observar que quando eu tenho a ferramenta de seleção direta e seleciono todos os pontos, por exemplo, eu tenho algumas informações no painel de propriedades. Mesmo que eu arredonde todos os cantos ao mesmo tempo aqui, puxando por esse controle dos pontos, eu continuo com as mesmas informações. Se eu selecionar um ponto, muda. Então eu posso selecionar vários pontos, por exemplo, peguei esses 6 pontos aqui e aproveito as informações de conversão, por exemplo, ou um acentuado, né, bastante agudo ou suave. Se eu clicar, eu converto em pontos suaves e posso aproveitar essa informação. Vou selecionar só os pontos que estão à direita e vou diminuir. Pode ser com a seta, Shift e seta também. Posso arrastar, cliquei em um arrasto. Note que é diferente eu fazer esse tipo de movimentação do que selecionar com a ferramenta de seleção e achatar. Tem diferença. Aqui eu mudo a forma e quando eu arrasto só os pontos, não mudo a forma, eu só reduzo a largura. Assim como eu posso pegar só esses pontos aqui, Shift, pegar só esses. Então, peguei os de cima, peguei os de baixo com Shift e com a ferramenta seleção direta. Posso também pegar agora a ferramenta Scale ou a ferramenta escalonar e puxar dessa forma com Shift. Lembrando que o que me possibilita fazer isso é que a ferramenta Scale, ela mantém um centro, um eixo, mesmo selecionando esses pontos onde ela coloca como base de movimentação de transformação. Outro exemplo, se eu pegar de novo a ferramenta de seleção direta, pegar só esses dois pontos do meio, pegar essa ferramenta novamente, Scale, a ferramenta dimensionar, veja, eu clico e arrasto para o centro, consigo este formato aqui, diminuindo entre eles. Eu vou fazer uma combinação das formas, eu vou duplicar esse objeto, Ctrl C, ou Command C, Command F, para colar no mesmo lugar, assim eu preservo a minha forma original. Vou reduzir lateralmente com Alt pressionado e vou combinar com este elemento, mais este elemento, e quero só este intermediário. Quero somente essa interseção, então vou pegar a ferramenta Shape Builder, a construtor de formas, e vou eliminar os excessos. Alt, cliquei sobre eles. Vou pegar a caneta, farei um ponto aqui no centro, vou pegar a ferramenta de seleção direta e vou puxar este ponto. Eu posso pegar também agora a ferramenta Anchor Point e puxar esse ponto que eu fiz para fazer esta alteração. Vou duplicar novamente com Ctrl Command C ou Ctrl Command F para colar no mesmo lugar. Vou fazer a inversão aqui à direita em propriedades, vou espelhar. Vou puxar com Shift até colar na parte de baixo e vou soldar essas duas partes. Para soldar elementos, nós já vimos a ferramenta Shape Builder, mas eu tenho essa opção do Pathfinder aqui do lado, que eu clico sobre este botão e eu soldo os elementos. Então existem alguns pontos que eu não preciso, eu vou eliminar com a ferramenta caneta. Então esses pontos do meio eu posso eliminar. Facilita para mim quando eu selecionar esses pontos, esses 4 pontos restantes com Shift. Selecionando o objeto, eu noto que tem um objeto a mais aqui. Tem uma linha aqui que eu deixei uma forma aqui embaixo. Ela não preciso dela. Se eu tirar as peças do lugar, ali está ela. Não preciso necessariamente fazer isso. Eu sei que está aqui esse objeto, eu consigo clicar neste objeto, por exemplo, com a ferramenta de seleção. Eu clico aqui nessa direção, cliquei uma vez, segurei o Command ou Ctrl, cliquei de novo, pode ver que aparece ali na caneta uma setinha. Clico de novo, consigo pegar só o elemento que está embaixo. Deleto ele, não preciso dele. Agora eu vou selecionar esses 4 pontos. Eu poderia fazer
este arrasto com a ferramenta seleção direta, mas ele pega os outros pontos também. Então eu clico sobre ele e clico nos outros com Shift pressionado. Pego a ferramenta Scale, ferramenta para rescalonar aqui, tenho esse centro, refino a minha arte pressionando Shift e reduzindo um pouco essa parte aqui do meio. Se eu quiser pegar esses dois nós aqui, eu posso usar Shift e clicar. Poderia arrastar também assim, mas olha só, eu tenho esse objeto com preenchimento branco. Então, para eu fazer isso, tem que tirar esse preenchimento, seja lá a cor que ele tiver. Tirei o preenchimento dele. Agora ele está só com traço. Agora eu posso finalizar fazendo aqui em cima um retângulo, arredondando os cantos, duplicando com Shift e Alt, selecionando tudo e alinhando. Posso duplicar esse mesmo elemento, girar, diminuir, colocar aqui do lado, duplicar de novo, vou aumentar um pouquinho o traço e vou fazer uma finalização. Vou duplicar esta bolinha aqui, e pode ser o que você quiser. Apenas uma questão de colocar as suas cores. Um detalhe aqui para vocês, eu vou usar o Shift e vou reduzir essas cores aqui, todos os valores reduzem ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar mais cores em outras aulas. Aqui eu tenho, por exemplo, os swatches, amostras, Color Mixer, que é para misturar o CMYK, para que eu misture o CMYK ou o RGB, dependendo dos valores que eu estou usando. E ainda tenho o gradiente e tenho o padrão. No momento é para ter somente uma visualização um pouco melhor. Como, por exemplo, eu posso pegar esta peça e trazer para cima de tudo, botão direito do mouse, usar o atalho Command Shift ou Ctrl Shift e fecho o colchete. E ainda tenho opacidade aqui do lado que eu posso alterar. Alguns elementos a mais para reforçar o visual. Vou pegar esses dois elementos aqui iniciais e vou mandar para baixo. Ctrl Shift e fecho o colchete. Deixa melhor a observação desses pontos aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.